Esse livro ele foi vencedor do Prêmio Pulitzer de Ficção de 2011 e, além disso, ele levou diversos outros prêmios para casa. Ele foi considerado pelo Los Angeles Times como o melhor livro que você terá em mão. Afinal, o que fez A Visita Cruel do Tempo ser tão querida assim pelo público? Oi, eu sou o Lennon e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre a obra incrível da Jennifer Egan, A Visita Cruel do Tempo, que eu super indico, mas não muito. Vamos lá, por que eu não indico muito esse livro? Se eu estivesse numa livraria, escolhendo minha próxima leitura para comprar e tudo mais, e eu me deparasse com A Visita Cruel do Tempo e desse uma lida na sinopse, eu com certeza não compraria. Primeiro porque a narrativa ela não tem uma sequência cronológica, e eu particularmente não consigo, não gosto, não fui para mim uma leitura que não tem uma ordem cronológica, eu acho muito confuso, mas isso me chamou muito a atenção na Visita Cruel do Tempo. Inclusive eu acho que se o livro ele fosse descrito numa ordem cronológica, eu não teria tanto encanto como eu tive com a narrativa. O livro é dividido em 13 capítulos, e ele tem como pano de fundo a indústria musical, e ele vai trazer diversos personagens e vai contando a história desses personagens com o passar do tempo. A ideia é que não tem um personagem principal, a gente não tem um personagem principal nesse livro, você conhece a história de vários personagens, e o personagem principal do livro é o tempo, onde você, a cada capítulo, vai conhecendo um pouco da história desses personagens. Como eu já falei, não segue uma ordem cronológica, então você começa com uma história de uma personagem chamada Sasha, que ela é uma cleptomaníaca, ela tá no divã, conversando com o psicólogo dela e falando como é que ela lida com esse transtorno e como ela se relaciona, como são os relacionamentos afetivos e amorosos dela, levando em consideração o transtorno que ela possui. Essa personagem, ela aparece em diversos outros capítulos também, mas não como personagem central, mas como assessora do Benny Salazar, que é um outro personagem principal também da história, que é um astro do rock dos anos 70, e ele é apresentado como astro do rock em alguns capítulos, mas em outros capítulos ele também é apresentado como um grande produtor musical, um cara podre de rico, que inclusive toma café com pitadas de ouro, porque ele viu em algum lugar que isso era afrodisíaco e ele resolve fazer também. Então tem vários personagens, você vai conhecendo a história, e qual é a ponto-chave do livro? Acho que o ponto-chave é a forma como a história é narrada, e como você percebe que a forma como as histórias são apresentadas, elas fazem um sentido, elas têm um sentido, existe uma correlação entre todos esses personagens. E essa correlação, ela não é especificamente o ponto-chave do livro, mas faz todo sentido quando você começa a entender como ela quer utilizar essa narrativa como uma ferramenta para a construção da história desses personagens. É um livro muito bem escrito, é um livro bem complexo. Inclusive tem uma resenha no Scoob, onde a pessoa que escreveu a resenha, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu não lembro agora o nome de quem escreveu, e ele resolveu elencar em ordem cronológica como é que seria a leitura desses 13 capítulos. Inclusive, eu pretendo reler esse livro esse ano, seguindo a ordem cronológica para ver como é que vai ser essa experiência. Então, uma coisa bem curiosa é a forma como o tempo é apresentado como personagem central desse livro. Você começa a ler os capítulos, você não sabe quem está narrando, você não sabe se é um homem, se é uma mulher. Acontecendo no plano de fundo situações com outros personagens que você já leu em capítulos anteriores, você vê que eles estão ali, mas você não sabe em que época está se passando, em que momento está acontecendo, mas isso não faz com que a leitura ela seja uma leitura chata. Bem, para mim não foi uma leitura chata, ela foi uma leitura que me instigou bastante, porque eu queria entender o que estava acontecendo, ou por que aquilo era importante para a construção e para o entendimento daquele personagem em si que estava sendo retratado ali naquele momento da história. A forma da escrita da autora é tão fantástica que tem um capítulo que ele é todo narrado em slides. Eu achei isso, genial. Para mim foi incrível. É um capítulo que não chama assim, ele chama muita atenção. Ele não é um capítulo tão importante, eu achei que ela falhou um pouco nisso. Já que é um capítulo tão diferente, acho que seria mais interessante se ele fosse um capítulo-chave do livro, onde tivesse alguma revelação, alguma reviravolta, algum plot twist, mas na verdade não tem nada. É só mesmo a narrativa, a estrutura do capítulo, que é uma estrutura bem diferente, mas ele só está contando a história de um personagem como um outro qualquer. Tem uma personagem nesse livro que ela tem todo um contexto com os demais personagens, conforme eu já falei. Eu acredito que se você pegar esse capítulo para ler unicamente
como o primeiro capítulo do livro, ou pelo menos por curiosidade, para saber como é a narrativa da autora, você vai se apaixonar, que é o capítulo 8, Como Vender um General, onde a personagem principal desse capítulo é a publicitária Dolly. Eu fiquei apaixonado pela forma como ela narra a representatividade dos publicitários mediante a imagem, né, na mídia que é passada de militares ou de pessoas influentes realmente. Ela detalha bastante isso, eu fiquei apaixonado. E sem contar que a situação que é narrada nesse capítulo é muito importante para o desenvolvimento de outros personagens também que são linkados na história, e eu fiquei aflito com a leitura. A autora ela consegue criar essa atmosfera em que você fica se perguntando o que aquela situação ali tem de importante para a trama como um todo, para a história como um todo, ou apenas para o personagem, para o desenvolvimento daquele personagem que ela está passando. E a história da Dolly, pessoal, é perfeita. Só leiam. A leitura do livro, ela traz reflexões muito além do aproveite o presente ou aproveite o tempo. Ela traz reflexões um pouco além, como a influência do tempo mesmo na nossa personalidade ou nas nossas metas, nos nossos objetivos de vida. E você começa a perceber o quão o tempo influencia nas escolhas desses personagens, nos objetivos desses personagens e até na postura e na forma como esses personagens lidam com os demais, com tudo que vem acontecendo à sua volta. Então é uma leitura bem reflexiva, ela faz você pensar bastante sobre a forma como você lida com o tempo, sobre a forma como você conversa com o tempo, o que você entende do tempo hoje, do seu tempo presente, dos seus objetivos, do seu objetivo de vida hoje, é o objetivo que você tinha no passado, esse objetivo que você tem hoje, ele está condizendo com como você se espera ver no futuro. Então ele traz um pouco essas reflexões também que eu achei muito interessante. Como eu falei no começo do livro, foi uma leitura maravilhosa, eu gostei bastante da Visita Cruel do Tempo, eu super indico, com a ressalva de que ele é uma leitura difícil, ele é uma leitura que ele não tem uma linha cronológica fluida, então você se perde algumas vezes, você precisa ler com calma. Eu fiz diversas marcações, como vocês podem ver, porque tem muitas frases marcantes, tem muitos momentos marcantes, e como ele fala do tempo, todas as situações que esses personagens se encontram são situações reais e que geralmente são momentos que são considerados marcantes na vida de todo mundo, como a conclusão da faculdade, como a busca pelo emprego, a busca pelo objetivo de vida. Então, além de você acompanhar o desenvolvimento desse personagem, você acaba também se colocando como um personagem central da história, em que você acaba se comparando em como está sendo a construção da sua vida, como você está lidando com o tempo, como o personagem vai lidando também com o passar da vida dele. Então, considerando toda a obra, eu dei 4 estrelas para esse livro. Ele é muito bem avaliado no Scoop e no Goodreads, mas devido a essa leitura não ser tão fluida, assim, eu tenho tido um pouco de dificuldade de conseguir de ter essa dificuldade de me familiarizar, foi até difícil falar, com os personagens. Eu acabei dando 4 estrelas, mas eu super indico. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, do vídeo. Comentem aqui embaixo se conheceu um pouco dessa história e me ver falando um pouco da trama, se vocês ficaram curiosos, se você já leu, me fala o que você achou, me fala se você também, se você gostou da narrativa, se você não gostou do formato da narrativa, se você já leu algum outro livro dessa autora, compartilha comigo o que você achou, que eu fiquei bem curioso para saber se essa forma diferente de escrita, se ela seguiu também nas suas outras obras. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, eu sempre estou lá falando de como estão as minhas leituras, o que eu estou lendo no momento, o que eu estou achando. Eu compartilho muitas informações através das minhas redes sociais, não deixe de me seguir e me acompanhar. E é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, tchau!